Você já acordou, no meio da madrugada, com a sensação de que não estava sozinho, mesmo com tudo em silêncio, pois dizem que é assim que tudo começa. Quando o lobisomem do sul escolhe alguém, o frio aumenta, o vento sussurra, e aquele uivo distante corta a escuridão como um aviso. Nas pequenas cidades do sul, onde as estradas são longas e vazias, existe um segredo antigo, sobre o sétimo filho homem, marcado por uma maldição que cresce junto com a lua. Durante o dia ele é apenas mais um, mas quando a noite chega, algo dentro dele desperta, algo que não pertence mais ao mundo dos vivos. Naquela noite, os cães latiam sem parar, e um homem voltando para casa percebeu uma silhueta entre as árvores, alta demais, imóvel demais, olhando diretamente para ele. E quando aquilo se moveu, não parecia correr, parecia deslizar, como se estivesse atravessando a própria escuridão para chegar até ele. Com o passar dos dias, o medo tomou conta da cidade. Mesmo que ninguém tivesse coragem de admitir, animais começaram a aparecer mortos, de forma brutal, e pessoas desapareceram sem deixar explicações, apenas marcas estranhas no chão, que começavam como pegadas humanas e terminavam como patas profundas. Uma mulher que vivia isolada jurou ter ouvido batidas na porta, perto da meia-noite, e ao abrir encontrou apenas o vento frio, e um cheiro forte de sangue e terra molhada. Mas ao fechar a porta, ouviu atrás dela uma respiração pesada, lenta, quente, como se algo estivesse muito próximo. Quando se virou, viu a criatura, olhos brilhando, corpo distorcido, pele rasgada como se não coubesse mais no próprio corpo, e naquele instante percebeu, aquilo já tinha sido alguém da própria cidade. Antes que pudesse reagir, a luz apagou, o silêncio voltou. E no dia seguinte restaram apenas marcas e um rastro de sangue levando até a escuridão da mata. As suspeitas começaram a surgir, sempre sobre o mesmo homem, quieto, estranho, que desaparecia nas noites certas e voltava ao amanhecer, coberto de sujeira, com feridas que nunca sabia explicar, até que um grupo decidiu seguir ele, escondidos, observando cada passo, até o momento em que ele caiu no chão, gritando, enquanto o corpo se contorcia de forma impossível. Ossos estalando, pele se abrindo, o rosto deixando de ser humano, revelando algo monstruoso diante deles. E quando a transformação terminou, não era mais um homem, era o lobisomem, olhando diretamente para eles, como se reconhecesse cada um. Por um segundo o tempo parou, e então a criatura avançou, rápida demais, brutal demais. O desespero tomou conta. Alguns correram, outros não conseguiram se mover, e naquela noite, nem todos voltaram. E os que voltaram carregavam algo diferente no olhar, como se a maldição tivesse encontrado um novo caminho para continuar existindo. Até hoje, nas estradas do sul, motoristas relatam ver algo correndo ao lado do carro, na mesma velocidade, sombras atravessando cercas sem fazer barulho, e aquele uivo, sempre ele, começando distante, mas se aproximando lentamente, como se estivesse seguindo você. Dizem que a maldição nunca acaba, ela apenas troca de corpo, de nome, e continua vagando pelas noites frias. Talvez esteja mais perto do que você imagina, talvez alguém ao seu redor já não seja mais totalmente humano, ou talvez você já tenha sentido algo estranho, quando a lua cheia aparece no céu. Então da próxima vez que ouvir um uivo, no meio da madrugada, não olhe pela janela, não abra a porta, e não ignore esse aviso, porque algumas histórias não foram feitas apenas para serem contadas, foram feitas para serem evitadas. E se você chegou até aqui, sentiu esse arrepio, então curta o vídeo, inscreva-se no canal, e compartilhe com alguém que teria coragem de ouvir isso sozinho, porque quanto mais gente souber, mais perto essa coisa pode chegar, e talvez o próximo uivo seja bem atrás de você.